É uma entrevista com a Avancini, ela foi dividida em 3 partes. Eu espero que vocês curtam bastante o papo. A gente falou de muita coisa, o papo ficou bastante produtivo, bastante rico e vai esclarecer você, torcedor do Bahia, que quer saber um pouco mais sobre o departamento de mercado, as ações para sócios e dentre outras coisas. Assista porque ficou bem legal. Bora Bahia! Estamos aqui com o Jorge Avancini, muito obrigado por conceder, prazer estar te recebendo aqui. conceder o tempo. Então, Avancini, como é que você chegou aqui ao Bahia em 2015 e como você encontrou o clube com relação ao sócio e como você vê hoje a evolução do clube com relação a isso? Bom, na realidade eu cheguei aqui a convite do presidente Marcelo Santana, no momento em que ele foi eleito em 2014, final de 2014, nesse processo democrático que o Bahia vem fazendo desde 2013, 2014, e na época eu estava em outro clube, no sul do país, e ele me lançou um convite. Então logo ele foi eleito e tomou posse, ele me lançou o convite. Como coincidiu com aquelas questões de final de ano, Natal, Ano Novo, eu também, naquele período, estava entrando em férias, porque saía lá de um período de muita atividade no clube anterior. A gente deu uma desacelerada, voltamos a falar em janeiro. Eu me interessou, achei um desafio extremamente interessante, né? Além do que sempre nutri uma simpatia muito grande pelo Bahia, né, como torcedor e depois quando atuando no marketing também, como profissional, pela torcida, pela história do time. O time que eu sempre falo isso, o time tem uma história muito parecida da onde eu vim, do time que eu vim, né? Inclusive tiveram confrontos e um dos confrontos o Bahia foi campeão em 88. E aí cheguei aqui dia 2 de fevereiro, dia simbólico, né? Dia de Iemanjá, e já são aí fechando a terceira temporada. Qual foi a situação de sócio que você encontrou aqui? Qual foi a primeira impressão que você chegou aqui ao receber esse convite, ao aceitar e a começar esse novo desafio? Olha, na realidade eu acho que foram várias impressões que elas foram acontecendo aos poucos, né? Primeiro é o lado de, ao chegar aqui, eu encontrei uma estrutura no departamento de mercado bem montada, né, com bons profissionais apaixonados pelo que fazem, né, porque são profissionais, além de torcedores, que vêm já de gerações de famílias, pessoas que têm um amor muito forte ao clube, então isso ajuda bastante, e pessoas que estão ainda, né, muito a fim de trabalhar para ver o Bahia crescer. Então esse foi o primeiro ponto, eu acho que muito mais positivo, né, de ter estrutura. No segundo ponto, o que você encontra? Um mercado aberto, que é um espaço tudo aberto para fazer tudo, né, dentro da filosofia do que a gestão que assumia, do Marcelo Santana e do Pedro Henrique, era essa questão. Claro, o foco foi muito a questão do sócio. Por que o foco do Marcelo foi a questão do sócio? Era uma forma de gerar receita. O clube passava por dificuldades financeiras naquele momento, era um clube que arrecadava muito pouco, tinha muitas dívidas para serem saldadas e precisava buscar formas de receitas que não fosse só de patrocínios ou de televisão, porque até muitos contratos estavam em andamento ou você não tinha, naquele momento, empresas interessadas em investir no Bahia. Quando eu cheguei aqui, o Bahia tinha na sua camisa somente a Canaã e a TIM, porque eram contratos. Canaã pela relação que a Canaã tem com o Bahia, até pelo seu proprietário, o Evilásio, ser torcedor apaixonado pelo Bahia. Ele dava uma ajuda, ele mesmo diz, ele dava uma ajuda naquele momento. E a TIM, porque tinha um contrato anterior, né, como ela tinha com vários clubes no Brasil, e esse contrato estava em vigor. E a Pênalti, que era o fornecedor de material esportivo, que tinha assumido o clube 2, 3 meses antes de eu ter chegado, até num processo meio complicado, né, porque ele veio substituindo a Nike numa briga que o Bahia, em 2014, teve com a Nike, com a Netshoes, que era o fornecedor, e houve uma ruptura do contrato em meio a uma competição, em que a Pênalti também foi um grande parceiro do Bahia, que andou e finalizou. Então o foco foi tentar entender o que você tinha aqui de estrutura, né, organizacional, e aí vem a primeira questão, né, que o pessoal às vezes critica muito, que todo mundo tinha uma expectativa de plano barato, plano popular. A questão do plano Bahia hoje é um dos mais baratos do Brasil. Se você comparar, um dos mais baratos, principalmente para quem tem um acesso garantido, e se vai a todos os jogos, se torna mais barato. Mas você não podia perder receita. Naquele momento que eu cheguei aqui, o Bahia tinha 3.500 sócios ativos, que pagavam em dia a sua mensalidade, R$40.
E isso dava uma receita de 200, 250 mil por mês, e o clube tinha um volume de compromissos a serem cumpridos, né? Não só do dia a dia, mas também coisas atrasadas em função do passado, e que tu não tinha como mexer. E até porque mexer numa mensalidade não depende do departamento de marketing. Aqui no Bahia ela passa pelo conselho e passa por uma assembleia de sócios. E quando a gente oficializou o plano, que foi lançado em setembro, e durante de 2015, a gente lançou o plano dia 23 de setembro de 2015, o plano que está hoje, durante todo esse período, entre a minha chegada e até o lançamento do plano, nós negociamos em diversas etapas esse plano. Foi apresentado várias vezes no conselho, por uma comissão de sócios. Para quem não sabe, aqui tem uma comissão de sócios formada por conselheiros de diferentes orientações políticas do clube, e todos, em nenhum momento se falou em plano de R$10, até porque hoje o futebol, ele não consegue suportar mais isso, né? Então tu tinha vários impeditivos. Você tinha manter a receita, que ela era pouca para aquela necessidade, R$200 mil. Você tinha que criar um novo atrativo para o plano de sócio, e você tinha que mobilizar o torcedor, que estava extremamente decepcionado com o Bahia até então, extremamente reticente, extremamente duvidoso, se deveria acreditar nessa gestão que assumi então naquele período, e em tudo aquilo que aquela gestão iria fazer, e eu faço parte da gestão. Então, os desafios, entre outros, né? Informações, o plano de sócio do Bahia naquela ocasião ele era totalmente terceirizado com uma empresa. Nós não tínhamos o cadastro aqui dentro. Qualquer relatório que nós do Bahia precisássemos, que eu precisasse, levava 2, 3 meses para receber. Quando você recebia? Você não tinha segurança nas informações que estavam aqui dentro. Então, a primeira preocupação foi você tentar avaliar todas as propostas de parceiros, o que você precisa, porque o plano de sócio ele não roda sozinho. Eu tenho aí fornecedor na área de TI, fornecedor na área de compra de ingresso, venda de ingresso, a relação. E nesse meio tempo também o contrato com a Arena vencia, que é uma realidade que nós encontramos aqui. Nós tínhamos que passar para negociar o contrato com a Arena, e o plano de sócio ele dependia dessa negociação que foi feita em 2015 de renovação com a Arena, porque a Arena, no molde do contrato existente, a Arena, o dia de jogo pertence à Arena Fonte Nova, a PPP, que é uma associação de três empresas, né? OAS, Odebrecht e Governo do Estado, dividido igualmente. Então, são fatores que muitas vezes o torcedor desconhece, não tem essa noção, que foram muitas coisas. Quer dizer, primeiro, acertar com a Arena já em função de um plano que a gente previa, que a gente idealizava. O segundo, tinha que aprovar internamente nos diferentes órgãos do clube. Depois tinha que ir para uma assembleia, que é o que aconteceu, e aí ser sacramentado e aprovado pelos sócios em dia, e isso aconteceu, e o que nos permitiu só lançar esse plano praticamente 8 meses depois que a gente chegou aqui, o que talvez em outro clube que não tiver, poderia ter sido mais rápido, né? Por exemplo, do clube que eu vim, os planos não precisavam passar pelo conselho, né? O departamento de marketing, o departamento de administração do clube, a presidência do clube decidia. A única coisa que tinha que passar pelo conselho do outro clube que eu trabalhava era a questão de aumento de mensalidade. Isso tinha que ser passado pelo conselho. Aqui no Bahia não. Aqui cada plano que é lançado, cada movimento, eu tenho que cumprir uma rotina, né? Um fluxo de trabalho que é obrigatório, né? E até chegar pela própria aprovação do sócio. Então, essa é uma história que talvez muitos de vocês, eu acredito que a grande maioria desconhece. É mais fácil a gente criticar, né, do que você encontrar soluções. O que nós temos que fazer aqui, e continuamos fazendo, é trocar os pneus do carro com o carro andando. Né? Uma instituição do tamanho do Bahia, do peso do Bahia, da importância do Bahia, com uma torcida apaixonada que tem, você não tem que dizer, para tudo, vão ficar 3 meses fechado e depois, né, a gente se organiza e depois a gente vai para o mercado. Tu não tem como fazer isso. Então, e era tudo fato novo, né? Fato novo, talvez da diretoria, dos nós 6, né? Eu, Pedro, Vitor, Barros, na época o Alexandre Faria, que era o diretor de futebol. Eu era o mais antigo e com maior tempo de clube. Eu tenho 22 anos de clube de futebol. O Marcelo estava chegando pela primeira vez, o Pedro pela primeira vez, o Vitor já estava aqui na gestão do Dr. Schmidt.
Né? O Alexandre Faria já tinha experiência, porque tinha sido diretor de futebol do América de Minas, tinha trabalhado no Grêmio, tinha trabalhado no Fluminense. O Barros, né, o Marcelo Barros, que é o financeiro, nunca tinha atuado na área do futebol, então havia também uma necessidade de todos nós, e principalmente eles, entender como um clube funciona, as suas nuances, né? E tocar, esse carro tem que continuar andando numa velocidade alta. Né? E se vocês lembram, no primeiro semestre de 2015 nós fomos campeões baianos e chegamos à final da Copa do Nordeste, coisa que ninguém imaginava. E só não fomos campeão da Copa do Nordeste por uma infelicidade, aquelas coisas do futebol. E, então, pô, a gente foi atropelado por muitas coisas, muitas coisas. Felizmente, estamos aí sobrevivendo, tocando. Gente, vamos voltar para 2015 e vamos falar um pouquinho dessa relação Bahia-Arena. Isso foi questionado algumas vezes, essa relação entre a Arena Fonte Nova e o torcedor do Bahia. Como é que o Bahia enxerga essa relação truculenta que a Arena ainda tem com o torcedor do Bahia, e se há alguma coisa que a gente possa fazer para mudar isso?